sexta às 10h30 da manhã na Super Rádio Subesportes, se a mãe do Filipinho deixar. Mais uma eletrizante partida de taco, o beisebol brasileiro. Transmissão ao vivo, direto da Rua da Vala do Sangue, em Santa Cruz. Cauã prometeu comer Lucas na porrada porque xingou sua mãe de Prost e Vagaranha. Super Rádio Subesportes, 84.831 GHz AM. Super Rádio Subesportes, a única que leva os esportes suburbanos a você. Gravando. Atenção, Trezebeck! Tá ligado, e aí? Hoje, pela primeira vez, Malazarte Podcast à base de cafeína ao invés de álcool. Pois é, caros ouvintes, estou temporariamente impossibilitado de consumir álcool. Fiquem sabendo que minha voz é assim mesmo sóbrio, tem essa voz perpetuamente embriagada. Fiquem sabendo que minha voz não é assim mesmo, que eu passo 99% do tempo bêbado imitando, né? Pois bem, que está na nossa pauta elaborada por uma equipe de redatores competentíssimos, né, vindo das melhores faculdades de leroleirística do mundo todo. O que eles prepararam para nós hoje? Então, na verdade, o tema de hoje foi um tema sugerido eu queria agradecer, inclusive, muito obrigado a Prisciliana Silva, que sugeriu esse tema, que seria Deu sobre... cartinha? Deu uma cartinha. A Prisciliana comentou sobre isso, a gente estava conversando numa ocasião, e... Caralho, eu não tô bebendo agora, deixa A cafeína tá te deixando doidão. Mas aí a gente estava conversando sobre isso numa ocasião, que é o fato de existirem determinados artistas ultimamente. Eu não sei se isso é um fenômeno só brasileiro. Ultimamente não, mas é porque tem ficado mas é porque tem ficado mais em evidência por causa da internet, especialmente porque a Anitta recentemente teve um caso curioso. Mas enfim, é sobre essa coisa do artista se posicionar politicamente, né? Se existe a necessidade do artista se posicionar politicamente, seja através da arte dele, propriamente, ou se posicionar num contexto mais social mesmo, não necessariamente artístico, né? E se existe essa necessidade, né? Até que ponto isso é, de fato, uma necessidade ou não, e até que ponto as pessoas enxergam esse posicionamento sem necessariamente existir em alguns casos, né? Mas assim, só para fazer um adendo rapidamente do porquê que eu usei ultimamente, né, para falar sobre isso, que é a Anitta, há poucos dias atrás, a Anitta, uma cantora de enorme projeção. Que foi, cara? O que você tá com essa cara? Eu quero saber como é que você tá aí, eu tô... Não, a Anitta, ela é uma cantora de enorme projeção, né, no mercado nacional, e tem tentado... Realmente eu não sei o que aconteceu com o barraco, então... Você sabe de outras coisas sobre o submundo artístico. Você sabe do micropênis lá do Celton Mello. Espero que isso não resulte em processo, né? Não, pergunta ao doutor Praxedes aí. Eu não sei do micropênis. Corre um rumor que teria, né? Supostamente. Mas nunca nem vi o Celton Mello, assim, quanto mais chegar nesse nível de conhecimento. Bom, enfim, aí você não sabe, você sabe sobre o micropênis, mas não sabe sobre a Anitta. Eu acho que deve ter um barraco assim que tá candente com alguma coisa que a Anitta fez ou falou. Não, na verdade, a Anitta, na verdade, ela aconteceu alguma coisa que eu não lembro muito bem o que foi. Lembrei. Havia um projeto de lei a ser votado que determinava que o pagamento de direitos autorais deveria ser cobrado de artistas e não de produtores. Porém, o deputado safado que propôs o projeto de lei é dono de uma produtora de eventos. Safado salafrário. Então ele estava querendo tirar o dele da reta, né, consequentemente. E isso gerou uma grande repercussão. A Anitta foi lá, se posicionou a respeito disso. E o fato dela ter se posicionado a respeito disso fez com que o deputado, de alguma maneira, voltasse atrás, porque ela chamou o cara para uma conversa, para uma live, né? Hoje em dia se faz tantas lives em época de quarentena.
E ela quis entender do que se tratava a lei e falou se ele não podia recuar, enfim, se ele não podia voltar atrás. E no final das contas, o cara acabou voltando atrás mesmo e achou que a lei, de acordo com a conversa que ele teve com ela, achou que a lei precisava ser debatida melhor, realmente existia uma série de lacunas e tal. E a partir de então a Anitta entrou nessa trajetória de se engajar mais politicamente. Mas eu acho que existe Mas digamos assim, se engajar politicamente, porque aí no caso é uma não, então, questão se engajar bem específica da classe dela. De uma demanda. Mas não, então, depois ela fez uma outra live dessas com o Molon, que também é um político, se eu não me engano, ele era do PT, mas eu não sei. Mas é o que? Começou a defender, tipo, não. as ararinhas azuis? Não, e aí ela quis debater sobre política. Assim, ela quis entender um pouco mais de política desde os aspectos mais elementares, como a divisão dos 3 poderes. Coisa que ela não sabia e não teve medo de expor isso. Não, mas isso não existe. Então. Ela estudar a vida inteira dela. E aí depois ela fez uma outra live também com uma analista política, eu não sei se ela é cientista política, o que é, mas uma mulher chamada Gabriela Prioli, que é uma pessoa que está tendo relevância nesse cenário do debate público, assim, sobre política, a respeito dessa coisa toda da polarização. Ela fez muita coisa. E a Anitta fez uma outra live com ela também, só que aí existiu uma crítica, que essa menina ela é bem à esquerda, né? E o próprio Molon também é um cara à esquerda e tal, então existiram algumas críticas no sentido de que a Anitta precisava também ouvir um pouco o outro lado para poder conhecer um pouco os 2 lados da moeda e as 2 narrativas. Enfim, aí eu estou falando sobre isso por causa da Anitta. Mas, independente disso, a minha conversa veio porque numa ocasião eu estava ouvindo música com a Prisciliana e aí eu estava comentando com ela a respeito desse meu incômodo que existe da gente sempre atribuir a esse repertório composto na época da ditadura, a gente sempre atribui a esse repertório, na verdade, uma crítica social feita pelos compositores, quando em muitos dos casos os compositores não tinham essa pretensão de fazer nenhuma crítica, eles estavam só preocupados em compor, e por conta do contexto as pessoas acabaram interpretando a obra como uma obra de protesto ou coisa do tipo, mas que muitas vezes ela não tinha essa intenção de ser, né, uma... E você acha que uma determinada leitura considerada politicamente correta ou adequada, progressista, ou o que diabo seja, acaba influindo no juízo de valor do público? Ou seja, o público acaba consumindo o produto artístico não em função, sei lá, dos elementos estéticos, né? Os problemas, questões propriamente estruturais, mas por um conteúdo que, na verdade, estaria... dado por algum posicionamento político. Se for isso, é isso? Não, eu não sei se é isso. Eu estou querendo, na verdade, a minha grande questão é se o artista ele tem esse dever de se posicionar, seja através da própria obra ou não. Falar que o artista tem o dever de se posicionar em questões políticas é a mesma coisa que falar que o artista é obrigado a emitir juízo de valor sobre o vestuário de uma dada época ou de qualquer outra regra moral. Eu acho que isso é um tipo, embora isso seja um tipo de interpretação relativamente corriqueira entre o público, ela é uma interpretação completamente superficial sobre as funções da arte. Porque no limite você parte do pressuposto que a função da obra é expor uma tese. E, se for assim, a melhor forma de expor uma tese é um panfleto. Ou melhor, dizendo ainda, a melhor forma de você expor uma tese é com a publicidade. Então a forma suprema de arte é a publicidade. Porque a publicidade te fala o que é uma boa ideia, o que você tem que fazer, ela está defendendo uma causa. A arte não tem essa função, ela tampouco tem uma função... por exemplo, como avaliar a literatura do século XIX? Ou, sei lá, a música da época da ditadura. As melhores músicas são aquelas que defendem causas progressistas, né? Só que vai ser progressista num dado momento. As melhores obras de literatura do século XIX vão ser aquelas que vão defender, sei lá, a democracia, ou, sei lá, o fim da escravidão. Porque se o artista começa a ser julgado por esses parâmetros de funcionalidade de uma ideia, qual é a diferença disso de um panfleto, né? Tipo, o artista, obviamente, como sujeito social, ele emite opinião sobre tudo, pô.
opinião sobre questões estéticas, sobre combinações de cores, tamanho de calcinha, o formato de chapéus, o gosto dos sonhos, tipo o tamanho do pão, o preço da passagem, né? Mas isso não acho que é o objeto artístico. Nesses tempos que nós estamos vivendo, eu tenho saudade da época que os grandes interesses intelectuais do brasileiro eram futebol, bunda e novela. Não sei quem apresentou política para o brasileiro. Não sei, porque quando eu era adolescente, ninguém se interessava por política. Ninguém se interessava. Aí, do nada, o brasileiro abandonou esses saudáveis interesses, futebol, bunda e novela, e começou a se afundar no tremendal da política, e no nível da política mais chechelento, que é a política clubística, né? As pessoas ficam acompanhando as páginas políticas não em função de tentar traçar um panorama, sei lá, social, político, histórico mais amplo do que aquilo que está acontecendo. As pessoas estão focadas nas personagens, na novelização da política. Fulano, sei lá o que, sei lá, blá, blá. Aí eu não sei. Agora, isso que você está falando, que de fato as pessoas consideram isso um elemento relevante, isso sempre aconteceu. Acho que sempre aconteceu, é foda falar, né? Mas enfim. Desde que existe uma cultura de massa, o público sempre teve uma reação, entre aspas, em alguma medida politizada. Porque se você parar para pensar, tipo, geralmente as obras mais populares de arte são justamente aquelas que se conformam aos valores, mais compartilhados numa dada sociedade, tipo, então, ou pelo menos para um determinado grupo. Pelo contrário, essa ideia que as pessoas têm de que determinadas obras de arte são extremamente contestatórias foram bem recebidas no seu período, é mentira. E também o fato de uma obra de arte ser contestatória não quer dizer que ela preste, não. Né? Porque o conteúdo estético, o conteúdo artístico está além das causas. O lance é o seguinte, eu acho que essa parada do interesse pela política, digamos assim, vem crescendo muito na galera mais jovem, assim. Eu acho que é muito por conta da internet mesmo, né? A internet acabou difundindo mais o que é o debate político, mesmo que de forma muito rasteira, mas as pessoas acabam tendo mais contato com os políticos em si e de alguma forma a memória do brasileiro vai se tornando menos... O brasileiro vai se tornando menos esquecido, sabe? Assim, ele esquece menos das merdas que determinados políticos fazem porque a internet relembra o tempo todo. Então, numa próxima votação, porque a gente tem aquela massa, brasileiro tem memória fraca, né? Na próxima eleição já esqueceu e aí vai acabar elegendo um safado de novo. Eu acho que a internet ela contribui para que esses caras sejam relembrados e para que sejam evitados, né, novamente. E aí, como consequência disso, a gente tendo uma população mais engajada, digamos assim, né, um maior número de pessoas mais engajadas politicamente, discutindo sobre isso, mesmo que a qualidade dessa discussão possa ser questionável, né? mas como a gente acaba tendo mais gente falando sobre isso, eu acho que as pessoas passam a cobrar dos seus ídolos, digamos assim, e não necessariamente artistas, mas desde youtubers a jornalistas que não são jornalistas políticos, sei lá, o cara é um jornalista de moda, e o nego quer saber também qual é o posicionamento daquele cara quando um grande tema surge, né? Quando uma grande discussão, um grande debate surge. Bom, a gente está gravando isso aqui a gente está em junho, né? Junho de 2020, já perdi a noção do tempo por causa dessa porra dessa quarentena. A gente está em junho de 2020 e está acontecendo uma grande discussão a respeito do racismo, porque houve a morte de um cidadão americano, um cidadão negro americano, por um policial que teria abordado o cara de maneira inadequada e manteve o cara sufocado, né, com o joelho no pescoço do cara, o George Floyd, o cidadão que morreu, teria sufocado o cara com o joelho enquanto abordava ele. Só para algemar o cara, ele ficou com o joelho no pescoço do cara durante quase 9 minutos e aí morreu o cara morreu. E isso gerou um grande debate sobre racismo, etc. E ao mesmo tempo que gerou um debate sobre racismo, gerou também uma cobrança do posicionamento de determinados artistas a respeito dessa pauta.
Então me parece também que o fato da internet aproximar o público do artista faz com que esse público se sinta no direito de ir lá e dê uma cutucada. E aí, não vai falar nada sobre essa parada não? Qual é a tua? Tu é conivente? Tu vai... Saca? Agora, de fato, o artista, a arte, ela não precisa ter função social nenhuma, definitivamente. O objetivo da arte, se é que tem algum objetivo, é não ter nenhum objetivo. É a fruição, né? E ponto final. Mas o artista em si, ele faz parte da sociedade, ele está inserido num contexto. E isso pode ter algum reflexo na obra dele. Querendo ou não, em alguns casos. Né? Muitas vezes esse reflexo pode ser involuntário. Eu não sei se é justo querer que o artista se posicione para além da arte dele. Eu acho completamente... Acho que é injustificado ter essa pressão. Claro, o público faz as demandas, o artista mete os galhos dentro ou não, como qualquer outra questão. Pode ser para um novo estilo musical, né? Ele fala se vendeu, que nem quer dizer que o cara vai fazer uma obra esteticamente inferior por causa disso. Agora, esse tipo de exigência me parece ir no sentido de uma palavrinha que está sendo muito usada ultimamente, acho muito mal usada, que é fascismo. Aliás, uma pedra de toque em relação... Você pode considerar a diferença entre, sei lá, regimes fascistas e autoritários, é que nos regimes fascistas não se permite a indiferença. Uhum. A vida toda é politizada num regime fascista, ao contrário do regime autoritário. Pelo contrário, o regime autoritário gosta daqueles que são indiferentes, não se posicionam. Não se posicionam politicamente, né? São neutros. Eu acho que exigir essa politização integral da vida, tipo, para o próprio artista, o artista tem que se manifestar com isso, porque ele está numa posição mais autorizada para... beleza, são desmandos da sociedade, e inúmeras outras causas também. Eu também acredito em determinadas causas que são até mais minoritárias ainda. Nem por causa disso eu acho que elas têm que estar numa posição central do discurso, porque senão corre o risco de ficar panfletário. Se você não tiver como dizer, vou tratar de racismo, se você não tiver como tratar isso de uma forma, se você é um grande artista, de uma forma complexa, né? Qual a diferença de uma propaganda? Vamos vencer o racismo? Pelo contrário, provavelmente um grande artista, se for se posicionar sobre uma questão como essa, ele vai tentar entender a cabeça do cara que chega a fazer uma barbaridade dessa, sem ter necessidade. E talvez a obra vai ser mal recebida, porque vai ter muita gente idiota que vai ler a obra como se estivesse advogando, né? Sei lá, uma obra narrada na primeira pessoa por um racista, né? Uhum. E essas possibilidades de leituras completamente loucas são sempre... Dá um exemplo. O Coração das Trevas, do Conrad, é visivelmente uma crítica ao imperialismo europeu. Principalmente o que estava acontecendo no Congo belga, uma série de barbaridades. Pois bem, e o Conrad era polonês, na época que a Polônia ainda estava, uma boa parte dela, na Rússia. Teve de abandonar, o pai dele sofreu perseguição política pelo czarismo. E o Conrad nunca escreveu nem em polonês, passou a escrever em inglês. Pois bem, fez essa obra de crítica, entre outras coisas, né, ao colonialismo como a outros. Nos anos 60, naquele contexto de descolonização, o Achebe, que era um escritor, morreu, né, nigeriano, foi fazer uma crítica ao Coração das Trevas como se o Conrad estivesse se comportando como racista e menosprezando os africanos. Esse tipo de leitura, no caso, o cara leu completamente tudo errado, assim, tudo errado. Até o começo do Coração das Trevas já faz a comparação entre os romanos chegando em Londres, 2000 anos atrás, como aquilo seria, tipo assim, uma região de barbárie, aspas, igual à África. Então, cara, quer dizer, mesmo quando você põe questões ali que, em tese, são progressistas, está fazendo, mesmo um autor, uma pessoa inteligente, um próprio artista pode fazer uma leitura errada. Tipo, qual seria a solução do Conrad? Fala, eu não vou escrever uma história que vai tratar das questões complexas que determinadas pessoas podem ler errado. Eu vou falar, não, europeus, o colonialismo é mau. Isso é arte, pelo amor de Deus. Tem artista que não vai conseguir tratar de determinadas questões. E o que vai fazer? Um compositor instrumental, um pintor, vai fazer o quê? Vai criticar racismo? É a pessoa mais autorizada?
Pô, tem outras dimensões. A pessoa pode participar de um movimento aí político mais amplo. Não vejo isso como- Na verdade, existe uma... Porque eu entendo que existe um argumento que é o seguinte, muitos desses artistas, e aí eu estou falando desses que realmente são pessoas que têm um alcance grande, né? Não estou falando de artistas, sei lá, como a gente. Porra, eu não tenho alcance. Você nunca ouviu um absurdo tão grande. Né? Então, são pessoas que falam para milhões de outras pessoas e, de alguma maneira, influenciam essas outras pessoas. Eu entendo que essa cobrança, em alguma medida, vem exatamente por causa disso, né? Já que você tem essa voz, então potencializa o discurso para mais pessoas, para que você possa conscientizar mais pessoas ou algo nesse sentido. O fato é que eu acho que também existem muitos artistas que têm medo de se posicionar exatamente por saber que uma parcela do público vai ser perdida. Existe isso. Porque, porra, imagina, um cara que tem lá, sei lá, 20 milhões de pessoas como fã, no mínimo 10 mil estão pensando o contrário dele. 10 milhões, melhor dizendo, né? No mínimo a metade está pensando o contrário dele. Então pode ser realmente que ele sofra uma perda drástica no número de seguidores, ou no número de fãs, apoiadores, enfim. Isso é o risco do negócio. Mas... E aí também, será que o artista tem que pensar nisso, né? Será que ele precisa pensar em não se posicionar, porque aí ele vai perder público e etc? Eu não sei. E que porra de público é esse que larga o artista que gosta que o cara pensa? Cara, esse é a questão, assim, tem muita gente, especialmente a galera que é mais ligada a essas pautas que são identificadas como pautas de esquerda, né? Como essas coisas relacionadas mesmo a racismo, feminismo, essa coisa de grupos minoritários e tal. Tem muita gente que realmente se relaciona com o artista muito por causa das pautas, assim, por identificar naquele artista o fato dele se relacionar com essas pautas também, indiretamente ou diretamente, aí essas pessoas acabam se identificando com esse cara por isso. E se de alguma forma esse artista, ou essa artista, enfim, demonstra um posicionamento contrário, então que quebre um pouco, ou que se distancie um pouco disso, a galera deixa de seguir. É muito curioso como tem muita gente que personifica a obra, né? E não consegue separar as duas coisas, né? Gostar do artista e independente do posicionamento político. Isso aí, em alguns casos eu fico até mais estarrecido. Foi que nem quando o Roger Waters esteve aqui recentemente, na época da eleição presidencial, em 2018, né? E, pô, todo mundo sabe que o cara tem essas posturas, mais de esquerda, blá blá blá, e as pessoas ficaram putas ali, que ele pôs lá, assim, né, com exceção do fascismo, e colocou lá Bolsonaro, Trump, cacete a quatro. O cara faz isso, não fez isso do nada, assim, né? Não foi uma coisa surpreendente, não surpreendeu ninguém. Um salto no escuro. As pessoas que são público, porra, do Roger Waters já sabiam que era uma coisa dessa, assim, tu deixa pra lá, e vai ficar puto. Teve gente, as pessoas fizeram um escândalo, como se fosse, né? Como se fosse algo completamente inesperado, né, porra? O cara fosse, vou no teatro infantil lá pra ver da peça da minha filha e começa a ter um discurso inflamado, não tem filho até onde eu saiba, né? Começa a ter um discurso político inflamado, uma coisa, uma performance muito radical, uma coisa que tá completamente fora do esperado, né? Eu não entendo, acho isso uma maluquice muito... É a mesma coisa que você querer julgar a obra do artista em função do comportamento, né, um dado código moral, se o cara segue ou não segue, se o artista... Pô, a maior parte dos grandes artistas geralmente são pessoas que ninguém ia querer ter como amigo, porque era um saco, Beethoven era um saco, porra, o Joyce era um... Porra... Exatamente. São pessoas completamente... E em alguns casos são até, do ponto de vista moral, assim, usando essa palavra não poderosa, são pessoas falhas, cara. Óbvio, é como se fosse a perfeição da obra tem que estar espelhada na perfeição,
porra, moral e das causas do indivíduo. Mas uma visão assim tão porra, parece que a visão porra, de igreja, tipo, do século XVIII, XIX, uma coisa muito ingênua, né? Muito limitada, né? Do que tem mesmo isso, até as grandes causas, cara. É muito fácil alguém, porra, fazer um discurso inflamado sobre uma causa que pode ser perfeitamente justa e legítima, mas isso é propaganda, não é um panfleto, isso aí não então, tem... me parece que isso também está muito relacionado a esse... Eu ouço uma frase ultimamente que me incomoda muito, que tem se usado cada vez mais, que é: tudo é política. Se tudo é política, nada é política. Nada é política, exatamente. Tudo alguma merda. Se alguém vem com essa porra, tudo é... Outro dia eu ouvi um jornalista falando que até o orgasmo é político, né? E aí... e aí me gera esse desconforto de pensar que realmente... Caraca, não é possível que tudo seja política, cara. Não tem como tudo ser política. Aí vai falar, tudo são relações de poder, para não falar política. Tá. Mas você vai falar assim, tudo no universo é provocado em função de colisão de partículas. Eu vou tentar criar um modelo de compreensão do universo baseado em cada partícula batendo no outro. Isso tem um nome em ciências sociais, se chama interacionismo de partículas expostas. Todas as causas influenciam uma outra. Aí eu soltei um peido aqui, o ar moveu-se, aí consequentemente deslocou a Lua, alterou todas as relações dos campos magnéticos na porra do universo. Então, meu flato é tão importante quanto a alteração das taxas de juros lá do Banco Central do Fed, lá nos Estados Unidos, né? Que tem Fed, enfim. Porra! Influi, as duas coisas têm influência no universo? Tem, óbvio, só que existe toda uma hierarquia de causas, né, que vai, da mesma forma como, um peso político. A mesma coisa, na faculdade de História também eu tava pegando a última onda desse Foucaultianismo meio escaralhado, assim. Qualquer coisa que o escravo fizesse era existência. Se o escravo peidasse perto do senhor, era pra mostrar que eles compartilhavam a mesma atmosfera, e eram todos iguais, sei lá o quê. Porra, né, pelo amor de Deus, né, tudo tem que ter um escalonamento, porque essa porra é orgasmo. Porra, a cara que o cara faz de impaciente com o tempo que a esposa dele está demorando para se arrumar, reflete tudo. Começa a ficar o machismo, começa a ficar uma porra louquice, porque tem tantas explicações para os comportamentos. Por isso que você hierarquiza, você cria um modelo teórico. Determinadas relações, determinados atos são muito mais significativos, né, nas relações de poder do que outros, né? Fica, como você falou, se tudo sendo uma coisa, nada, né? Nada, exatamente. Me incomoda muito isso. E aí eu nada, tudo, sei lá. Tipo, também. Você quer parecer inteligente, você fala alguma coisa, generalização total, ou você faz pelo oxímoron. É um nada que é tudo, é um cheio que nos deixa vazio, sei lá, pensar uma coisa, é um ativismo passivo. Pega assim, faz um oxímoron, parece inteligente. Claro, né? Como hoje muito que passa por pensamento não passam de jogos verbais, né? Enfim. Eu lembro que eu estava conversando exatamente sobre essa coisa a respeito desses compositores da época da ditadura, né? Porque em alguns casos você assiste entrevistas de alguns deles, né? Eu não lembro que ocasião foi exatamente, mas eu acho que era alguma coisa com o Chico Buarque e alguém... Porque eu estava conversando com uma pessoa que falou que tinha desenvolvido uma pesquisa relacionada à canção de protesto da ditadura, não sei o quê, e aí eu fiquei com aquela cara de bunda, assim, meio puta, né? A canção de protesto, sei lá, alguma coisa do Clube da Esquina e bababá. Aí eu, caralho, mas por que as pessoas têm mania de achar que tudo que foi composto naquela época era contra a porra do governo vigente, cara? Porque não necessariamente. Me parece muito mais que essa é uma interpretação a posteriori do que o que o artista estava querendo dizer de fato no período. É claro que existe provavelmente algumas canções que talvez eles tenham deliberadamente composto pensando nisso, assim, em protestar contra o regime vigente e tal. Mas não é possível que todo o disco de um cara, toda a obra de um cara feito num período era sobre isso, cara. Porra, extensões burras pra caralho. Puta que... exatamente, liberaram tudo, né? Porra,
Aí me incomoda pra caramba isso, e aí eu falei, cara, eu tenho uma implicância com esse tipo de pesquisa, assim, com esse tipo de trabalho, porque vocês têm uma tendência de colocar tudo dentro do mesmo saco, de achar que todas as canções daquele período ali eram sobre a ditadura, e aí eu lembro de ter assistido uma entrevista, que se eu não me engano era com o Chico Buarque, e alguém, a entrevistadora perguntou, falando exatamente disso, né, de que era essa canção que refletia o momento e babá. E aí ele vai explicar que quando ele compôs ele não pensou nisso, porque realmente quando ele compôs ele pensou numa outra coisa, mas que ela ganhou esse significado a partir da interpretação das pessoas, né? Então passou a ser entendido como uma música de protesto porque foi composta naquele período e que de alguma maneira se adequava ao contexto e poderia também ser interpretado desse jeito. Mas ele não compôs, né, como uma resistência e não sei o que, para um ato político e blá blá blá. Não foi nada disso, era só mais um samba que ele compôs e que coube ali na hora como um ato político. Porque realmente, se você imagina que, porra, todas as composições de uma determinada época são contra o regime, não tem como, cara, não é possível que tudo que foi composto naquele período... Porque, de novo, essa porra do tudo vira nada, né? Não é possível. E como é que tudo passava? Então, como é que esses sensores permitiam a porra toda? Do mesmo jeito hoje, né? Quando você pega determinado artista aí, que, sei lá, o cara sei lá, um cantor que é gay. Quer dizer, então, que todas as músicas que o cara compôs, que o cara, porra, todas as canções, todas as letras vão ser sobre ser gay, vão ser sobre ativismo LGBT, né? O artista não se resume a isso, né? Pois é, mas como diria o filósofo, para quem tem martelo, todos os problemas viram prego, né? Então, se a pessoa tem uma chave analítica, canção da época da ditadura, tem um conjunto de artistas que destacou por algum tipo de engajamento político, né? Um vínculo com determinadas correntes políticas, então a chave de interpretação, bem burra, diga-se passagem, e limitada, e azina, por que não? Vamos colocar mais sinônimo? Não, tá bom. Acaba sendo essa, e muitas vezes não faz o menor sentido, né? É uma interpretação completamente limitada. Agora, e essa coisa também de... E esses elementos, tipo... Isso é uma coisa muito, muito complicada, tipo, porque as pessoas começam a fazer determinadas conexões. Ah, não, fulano é gay, mas vai estar vinculado a determinado... O cara cria uma constelação de como ele tem que ler a obra de arte em função de determinados elementos que às vezes estão explicitados, né, numa determinada posição política, ou são né? Porque o cara é gay, acho que o cara vai ser sei lá, de esquerda, ou mais progressista, quando muitas vezes não. Ou o cara faz uma obra revolucionária que contesta valores vigentes, logo ele tem uma postura política também. Pelo contrário, né? O Joyce, por exemplo, muitos dos artistas mais revolucionários em termos formais eram extremamente conservadores, mas tinham uma postura política que não estava assim, né, na vanguarda do seu tempo. Como também tem o inverso também. O Beethoven, de certa medida, podia ser considerado aí o trotskista, o guevarista do início do século XIX, tinha uma arte relativamente revolucionária. Isso se manifesta em algumas composições, tipo na Heróica, quando ele se dedica lá pro Napoleão, o cara quer libertar todo mundo. Depois ele ficou puto, né, viu que o Napoleão não era bem isso. Mas não determina... Eu acho que isso é porra, é foda falar isso, né? Mas parece que é uma visão muito epidêmica do que é arte. Porque conforme você vai tomando mais contato com uma produção artística, você vê que os artistas são os mais variados. Os artistas estão interessados em exprimir suas posições políticas, às vezes fazem bem, às vezes fazem mal, fazem de forma panfletária, às vezes comprometem uma obra porque sentem essa coisa muito candente de exprimir uma ideia. E, na verdade, isso acontece com qualquer coisa, cara. Agora eu esqueci quem é que falou essa coisa. Bem, isso está dado lá no programa da pessoa também, enfim. Não sei se foi o próprio Joyce. Cara, tipo, as pessoas sentem as emoções que elas sentem, só que a maior parte das pessoas tenta exprimir artisticamente o que elas sentem, exprime de uma forma completamente convencional, tosca, inartística, você falaria. Porque, porra, como tá na própria palavra, é artifício, cara.
Você vai exprimir o amor que você sente. Ai, pra aquela sua nova namorada. Porra, se você puser provavelmente seu canal de expressão vai ser o mais vulgar, convencional, e não vai ter nada de artístico. Vai precisar de uma elaboração, vai precisar de um certo distanciamento. Mesma coisa também, o cara vai querer exprimir, sei lá, as glórias da Revolução na Moldávia e na nova produção dos tratores. É possível fazer isso? Não são grandes entendidos de literatura moldava no período comunista, mas, porra, mas não pode ser um negócio, a ascensão do regime. Porra, porque também pode ser inverso também, né? Então vira aquela coisa, vamos pro Brasil, com o slogan da ditadura Brasil em ritmo grande, aquelas coisas samba exaltação. É panfleto, cara. Tipo, panfleto. Mas me digam, grandes obras de arte da humanidade não tiveram. Porra, tô tentando lembrar aqui, uma grande obra. Bem, uma que eu resenhei recentemente, vai lá no blog, trilogia Eu Sei do John dos Passos, tem um conteúdo revolucionário, e tem um conteúdo politicamente assim, engajado, progressista, que diz muito do autor, lá tá tudo melhor explicado. Mas, porra, a obra não é boa por causa disso, é boa por outros fatores, porque ela mostra um painel, porra, multifacetado da sociedade americana, onde aparecem, né, as questões não são simplificadas a mocinho e bandido, né? Porra, tu tem... A posição do artista aparece, né? As simpatias até aparecem, mas o cara sabe, né, como um escritor, mostrar um quadro mais amplo, né? E tentar entender, mostrar pessoas de carne e osso, com suas complexidades, suas vacilações, suas hesitações, né? Que seu inimigo político não necessariamente é um filho da puta que tem que ser eliminado. Me parece... Eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo no meio do caminho, mas então, me parece que o problema maior seja exatamente... O primeiro é a gente querer dar sentido a tudo que é feito em arte, quando não tem que ter, necessariamente. Afinal de contas, a arte não se trata disso, de ter um objetivo, né, de ter uma finalidade, de ter um sentido... muito determinado e tal. Afinal de contas, a subjetividade é o que impera nessa coisa toda, né? E, além disso, o outro problema, que é você não conseguir separar a obra de arte do artista. Um exemplo que me vem recente sobre isso, que muita gente ficou bastante revoltada, era o Elomar, que é um compositor nordestino. Ele é um cara do sertão, eu não lembro de qual estado exatamente, mas ele é um cara do sertão, assim, do Nordeste. E ele compõe... Manja aquele movimento armorial? Sim, do Sassunai. Por aí. Agora que era bom ter vídeo aqui para as pessoas verem. Não é... Benzendo aqui. Não é exatamente a mesma coisa, não, mas tem a ver com aquela estética ali. Com essa coisa meio... uma tentativa de um medieval do sertão, né? E aí o Elomar, as pessoas identificavam ele, consequentemente, por ser um cara nordestino, do sertão, que tratava dessas temáticas. Todo mundo identificava ele, consequentemente, como um cara de esquerda. E quando surgiu essa candidatura do Bolsonaro, etc., ele se manifestou favorável. E ele é um cara super recluso, não dá entrevista nem porra nenhuma, mas nessa ocasião ele se manifestou favorável. E aí eu vi muita gente, assim, na época, no Facebook, muita gente puta com o Elomar. Muita gente puta, revoltada e tal. Porra, caralho, pior lugar possível. Pior lugar possível pro cara fazer isso. Como assim, pior lugar possível? Pá, é uma coisa o cara chegar, tipo, porra, no meio da torcida organizada do Flamengo. Mandar todo mundo tomar cu, bando de urubu. Nossa, e aí a galera caiu em cima do Elomar, né, e tal, querendo boicotar o Elomar, enfim. Mas, cara, como é que você não entende que, porra, um coroa do interiorzão lá, do Nordeste,
um cara, pô, super tradicional, conservador pra caramba, não ia ter uma mentalidade como essa, sabe? É um pouco de ingenuidade, ou então é exatamente isso, assim, é você não conseguir dissociar a obra do autor. Ou então você criar uma expectativa sobre o autor a partir da obra. Que não porque, por exemplo, o pessoal tem uma tendência a dizer que o Chico Buarque foi um dos compositores brasileiros que mais entenderam a alma feminina. Né? Aí, nossa, pode ser um dos que pegaram mais mulher. Todo mundo falava isso. Porque o eu lírico das músicas, porque o eu lírico das letras dele eram sempre femininos, não sei o quê. E aí automaticamente já falavam que ele entendia a alma feminina. Bastou o Chico Buarque lançar esse último disco dele aí, que eu acho que chama Caravanas, uma coisa assim. E aí tocar aquela porra daquela música que ele fala que vai largar a mulher e filhos pra morar com a outra lá. Puta que pariu, todo mundo já começou a chamar o Chico Buarque de machista e o caralho é 4. Ué, mas não era ele que entendia a alma feminina? As pessoas criaram uma expectativa a respeito da personalidade do Chico Buarque, e aí num deslizezinho qualquer, que não representa um deslize de caráter ou qualquer coisa do tipo. Afinal de contas, ele é um artista, ele compôs um poema, musicou e tal. É isso que eu ia falar, tipo, muito por alto me recordo dessa polêmica. Mas, porra, é porque pro público é difícil, mas, porra, né? Quando a pessoa tá com o QI acima de um pepino do mal lobotomizado, consegue. Porque a pessoa ouve o cara fazer. Se eu fizer uma música e eu tô expondo um ponto de vista, porra, misógino pra caraca, tem grande chance, embora pra esse público, de achar que eu estou refletindo uma visão pessoal. Pessoal, exatamente. O que é um absurdo, porque na verdade você pode estar fazendo as mulheres apenas, porra, do próprio Chico. Porra, uma letra é misógina pra cacete, mas é óbvio, tá refletindo porra, todo um contexto ali de opressão da mulher, porra, na Grécia Antiga, cacete, é fato, porra. Largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos. Acho que o troço já tá mal encaminhado por aí, né? Achar que, porra, o que o artista está expondo na sua voz é o que ele pensa. E pelo contrário, muitas vezes o que o artista pensa concretamente não tem muito significado. Às vezes o universo intelectual, mental do artista às vezes é até muito limitado. É por isso que ele se exprime artisticamente, por isso que ele consegue, né? É o lugar onde ele consegue se expressar melhor. É óbvio, porra, né? É a mesma coisa que achar que, porra, a função da literatura e do cinema é fazer um tratado de sociologia das relações sociais, como as... Porra, isso você é um sociólogo, porra. O arte mostra essas relações de outras maneiras, por outros viés, um aspecto, porra, sei lá, mais emotivo, ou pelo contrário, mais formal. Eu fico muito sempre bolado. Por isso que eu falo que no Brasil não tem classe média. Isso é igual o Marco Antônio Villa. Por isso que eu falo. Elite Rastaquara. No Brasil não tem classe média por causa disso, cara. Porra, precisamos fazer essa dissociação. O que o artista exprime como uma voz? Mas olha só, eu acho que cabe aqui um alargamento dessa discussão que me veio à cabeça agora, também em conversa com uma outra amiga, que era essa coisa da pessoa, de repente, ela, ao longo da vida, a gente muda ao longo da vida, né, e transforma as nossas opiniões e formas de enxergar o mundo. Geralmente para pior, né? Então, acontece de você se identificar com um determinado artista em uma fase da tua vida e num outro momento você não conseguir mais se identificar ou gostar do artista porque você mudou de posicionamento ou de perspectiva a respeito da realidade e tal. O que você acha disso? Porque me parece também que existe uma dimensão política nessa coisa, né? De como a gente passa a enxergar o mundo e a organização da sociedade e tal, e a maneira como determinadas obras deixam de fazer sentido. Essa coisa do Chico mesmo, eu acho que faz muito sentido nisso tudo, nessa discussão, porque o Chico muitas vezes foi visto como um cara que era um grande entendedor da alma feminina, numa época em que não se discutia muito a respeito de feminismo. Né?
E agora, como o feminismo é uma coisa amplamente discutida, né, em diversas camadas da sociedade e tal, me parece que agora a questão é muito sensível. Então, qualquer mulher pode pegar um elemento muito pequeno para identificar esse discurso machista na obra do Chico e já classificar ele como... Então, por exemplo, uma mulher que há 20 anos atrás não estava muito ligada a isso, não se relacionava muito com esse discurso, digamos uma garota de 15 anos, e aí cresceu ali numa família que ouve essa MPB, não sei o quê, e aí a garota ama a obra do Chico. Essa garota cresce, chega ali aos seus 35 anos, passa pela universidade e tal, começa a ter um contato com essa discussão. Ouve o Chico falando que vai largar a mulher e vai largar o filho, fudeu, machista. Continua fazendo barbeiragem na recepção da obra de arte da mesma forma. Com 15 ou com 35. Nesse ponto, não progrediu. Não, mas você não percebe assim, que existe sim uma mudança no olhar a respeito da obra, muitas vezes a partir dessa mudança Pô, mas isso não demonstra... na compreensão da realidade? Assim? Cara, isso aí eu acho que não demonstra nenhuma sofisticação no entendimento do... Não, eu não estou falando que a análise se torna mais complexa. O que eu estou querendo dizer é que a análise ela é direcionada a partir da mudança que você tem a respeito da compreensão da realidade. Assim. Por isso que, se juntando com o último podcast, quando nós já estávamos embriagados, não sei se a questão ficou muito clara, é por isso que as grandes obras de arte, elas não se prendem estritamente a um apelo aqui e agora. Porque a função da arte é validar determinados valores que eu julgo que são fundamentais e são negados. Independente de eles serem negados por uma função estética, porque eu posso estar querendo fazer a música para dar uma visão de um cara machista mesmo, racista, se eu não consigo ter sequer esse entendimento, eu preciso daquela obra que se torna um útero para mim, que me circunda em todas as minhas crenças, eu me sinto fortalecido. Essa obra, na hora que tiver uma mudança, ou porque a questão se tornou banal, se tornou trivial, ela vai ser vista como que quer, panfletária, vazia, rasa, e não vai ter poder evocativo para frente, né? Se tornou aquilo que parece revolucionário e radical pra cacete. Em determinado período se torna, às vezes, o trivial, o convencional. Nós vamos julgar, os grandes romances no século XIX, ou o cinema de qualidade mais do século XX, é aquele que defende as causas mais, sei lá, que nós julgamos hoje progressistas. É isso, porra. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de leitura. Bem, pela minha experiência pessoal, e eu mudei politicamente, o trem me fez perder a fé na classe trabalhadora brasileira. Ali eu desisti de ser comunista, depois de ter que sair dando porrada para pegar lugar, sendo apanhado, dando bolsada na cara, passando o vendedor de bala com aquele gancho batendo em mim, uns 5h30 da manhã para ir para a porra da escola. Enfim, foi uma experiência traumática que não pode ter. Próxima estação. Paciência. Próxima estação. Paciência. Desembarque pelo lado esquerdo. Cara, mas ainda assim a relação dos autores que eu tenho, artistas, não mudou. Às vezes mudou porque alguns eu reconheço que, sei lá, são artistas meio falhados. Sei lá, Lovecraft. Eu continuo lendo as historinhas, gosto muito, mas escreve mal pra caraca. E algumas coisas que já me incomodavam na estética dele, assim, uma coisa meio racista, hoje eu acho que é secundário. A mensagem, assim, política, né, meio que me incomodava um pouco quando adolescente, hoje fica completamente secundária o principal defeito dele. Uma imaginação muito boa e uma execução lametosa, porque transitou para outro tipo de problemática. Eu acho que dificilmente quem está realmente interessado na pressão e na imersão na arte vai ficar se decepcionado porque, meu Deus do céu, não pensamos. Que é uma forma bem tosca, né? Não dá nem para falar que isso é intelectualismo, né? Pelo contrário, né? Às vezes você
vai se sentir interessado por um autor, por um pensador que não pensa porra nenhuma igual você, mas o cara sabe expor, né? Ele consegue considerar determinadas questões que você não estava disposto a considerar, sei lá. O que eu acredito, assim, novamente, assim, eu particularmente não acho que o artista ele tenha a obrigação de se posicionar. Realmente não acho, e não acho que obra de arte ela tem que cumprir esse propósito. Mas eu acho que, inevitavelmente, esse posicionamento ele vai acontecer em algum momento, a partir da obra, como uma consequência do seu ethos, né? Sei lá, para usar o Aristóteles. Porque você é formado por isso e em alguma medida isso aflora na sua criação, assim, é quase que impossível conter essa coisa. Mas eu não consigo imaginar uma necessidade de deliberar a respeito disso, de ter que, né, de uma imposição que tenha que surgir na obra, ou mesmo um posicionamento extra-artístico, digamos assim, né, mais social, mais engajado, que realmente o cara precise se colocar nessa condição de... Para usar um outro exemplo da cultura pop aqui brasileira, né, que tem sido criticada em alguma medida por quem discute esse tipo de tema, é a Ivete Sangalo, né? Porque enquanto a Anitta, que talvez as duas sejam tão grandes quanto, assim, em relação ao alcance de público, enquanto a Anitta tem mostrado essa característica de tentar se engajar mais, ou se posicionar, ou trazer isso para o público dela, a Ivete não toca nesse assunto, simplesmente ela não fala sobre isso, e a mulher, caramba, tem um público impressionante, assim. São duas artistas de gerações muito diferentes. Não sei se o público é tão diferente, porque eu acho que elas ocupam um pouco o mesmo lugar na indústria cultural, assim. Mas existe isso. A Ivete Sangalo, ela simplesmente não toca nesses assuntos. E aí, me parece que a Ivete Sangalo ela já é automaticamente identificada como uma artista que defenderia determinados posicionamentos sem ela defender, porque o fato dela ser mulher, o fato dela ser baiana, enfim, o fato de ser artista propriamente, então já coloca, porque existe isso aqui no Brasil, especialmente, né? A classe artística já é colocada dentro de um determinado lado, né? A gente já bota todo mundo aqui do ladinho da esquerda aqui e já subentende que artista, de forma geral, é de esquerda. Então, se o cara sai um pouquinho, se o artista fala, por exemplo, que, sei lá, na economia ele acha que a economia tem que ser um pouco mais liberal, fudeu, já virou de já virou bolsominion, já soltar gado no cerrado, já bater em índio, se o cara dá uma opinião que né, o cara falou uma vírgula que não se enquadra nesse discurso, nessa narrativa de esquerda, não porra nenhuma. Então, aí eu não sei. Exatamente por isso. Eu não sei, eu particularmente acho que a necessidade, de fato, ela não existe. Ainda que ela aconteça, né? Ainda que esse posicionamento ele possa acontecer meio que transversalmente ali, né? Quase que sem querer o artista acaba se posicionando. Você pensa, sei lá, como a gente falou há pouco tempo atrás, sei lá, um quadro, o cara pinta um quadro, como que ele se posiciona ali? Eu não sei, mas pode ter em algum momento que uma determinada obra... Fazer um quadro de cordas. O cara bota alguma parada ali que... Cordas Tucano. Dória. A candidatura do Hulk. Não, porque tem... Fazer um quarteto pro Witzel. Dá pra pegar um tema do Bop ali, o Witzel... Não, mas você pode usar determinados elementos, né? Porque você pode encontrar... não existe a flauta mágica lá do Mozart, que... Mas ali também um pouco mais descarado, porque ele dedica mesmo, né? Ele faz uma dedicatória, então... Mas assim, além da dedicatória, ele pega
elementos da maçonaria e usa esses elementos e ele meio que traduz esses elementos, como que eles poderiam ser em forma de som, e aí cria a obra a partir disso. Porque isso em música, mesmo instrumental, é possível, né? Você olha, por exemplo, um quadro que é preto e branco. Bom, preto e branco é o quê? Você já pensa, é binário, é 1 e 2, ou seja, binário. Você pode pensar no contraste, o contraste maior e menor, entendeu? Você já vai criando determinadas coisas para poder estabelecer uma tradução em forma de som daquilo ali. Então acho que tudo é possível, assim. Só que é uma tradução que só você entende, na real, porque o outro... E mesmo assim, você pegou o exemplo da parte gráfica, porque... sei lá, se for uma litografia, às vezes essa coisa do contraste preto e branco vai ter dado para um tipo de meio técnico, o cara vai reproduzir, não vai ter cor, não vai ser tonal. Tonal no sentido da cor mesmo, não estou falando de música não. Porque isso, um amigo meu também sempre falava isso. Acontecia às vezes, em certa medida acontece às vezes na crítica de cinema, de determinadas escolhas que na verdade elas não são às vezes escolhas técnicas, são escolhas técnicas. Às vezes o cara não vai filmar com foco profundo, ou seja, a porra toda da imagem em foco, não porque ele não queria, ele fez uma opção negativa, não quer, porque de fato tem determinadas limitações que precisa de maior iluminação, cacete A4, e o cara, por uma série de outros fatores, faz uma escolha que às vezes nem é mais, né? Então, faz uma escolha pela falta de opção. Pela falta de opção, porra, precisa fazer aqui assado no Si. O filme do Lindsay Anderson, tem uma cena, as cenas da igreja são em preto e branco, quando está o coro. Aí as pessoas fazem associação assim, é em preto e branco para dar ideia que a igreja é uma coisa assim, servida, assim, caralho, a 4. Mas é porque dá tanto trabalho, tinha pouco tempo para filmar, que dá mais trabalho, dava, né, na época da película, né? E, porra, não mete o preto e branco, mesmo põe as crianças cantando aí o coro, foda-se, terminou, tá resolvido. Aí já, claro, tem uma postura mais de vanguarda, né? Porque tu vê um filme todo em cores, depois um texto em preto e branco, a própria postura do artista para ter essa assim, pode rolar, né? Tem um elemento assim autoral, mas tem um negócio além, que você vai estabelecer estudando as condições objetivas de produção da obra de arte, né? Que é um tipo de preocupação, porra, muito maior. Preocupado com ficar de cabelo. O cara tá fazendo defesa disso aqui, tá fazendo daquilo a colar, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, é isso. Temos um debate posto. Você que nos ouve, deixa a sua opinião, bota aí o seu comentário. Fala pra gente se você acha que o artista deve ou não se posicionar politicamente. Fala pra gente quantas merdas a gente falou aqui, xinga. Eu vou falar um último exemplo, que não deve. É um exemplo que o cara cagou a obra porque foi querer fazer sua mensagem política. Eu estou... Críticos literários, estou citando aqui de orelhada, né? Mas foi a impressão que eu tive lendo a obra. O Quarup, do Antônio Coalá. Pô, visualmente são duas partes. Né? Uma lá que é basicamente na parte lá do Getúlio Vargas, segundo Getúlio Vargas, vai se suicidar. E depois, quando lá aquele padre Nando chatésimo vira pra guerrilha e começa aquela porra, também acho que no Nordeste, nem lembro mais, começa aquele blá 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 blá. Cara, são visivelmente um livro que foi escrito em determinado momento. O primeiro é excelente, inclusive tem um dos melhores personagens da literatura brasileira, se não me engano, é o Coronel Itagiba, esqueci o nome dele, que é quase um grande inquisitor como se fosse o Dostoiévski, porque o cara exprime a lógica da tortura e a necessidade de um aparato repressivo, só que não de uma forma boçal e estúpida, mas com uma cara, mesmo que ele sendo oposto à posição política do autor, do Antônio Carvalho, conseguiu criar um personagem ali que uma coisa aliciante. Aí, com essa obra, ele deve ter se sentido já no contexto da ditadura, eu não preciso meter uma mensagem política. Foi aí que fez a cagada da segunda parte do quadro. Como depois, nos anos 70, continuou fazendo outra cagada também, reflexo do baile. Quer dizer, se você quer fazer política, faça política. Se você quer fazer arte, faça arte. Se quiser pôr a sua política, conheça a política de forma artisticamente, né? Não, mas enfim, a política ela pode vir no bojo ali da parada, mas ela é melhor que ela seja uma consequência e não necessariamente intencional. Porque senão vai virar o quê? Senão vira panfletagem e tal. Eu vou falar isso, não, eu vou cortar. Tipo, vai desagradar muito. Pode falar. Pode desagradar os dois lados. Porque os dois lados
pré. Estava indo catando, tentando achar meu cabo ontem de monitor. Aí no Largo da Lapa estavam fazendo distribuição de comida lá de quentinha, né? Para os moradores de rua, bababá. Beleza, ação louvável. Mas, porra, me senti transportado para o East End, o inglês no final do século XIX. Porra, aquelas mulheres da alta sociedade que não tinha que fazer, fazendo um discurso para você ser temente a Deus e lavar suas orelhas. Só que não era isso. Era, porra, fazendo como se a classe trabalhadora unida contra o Bolsonaro, caralho, a quatro. Pau no cu do Bolsonaro, concordo. Mas, porra, tu tá dando quentinha, cara. Não precisa fazer essa porra, não, porque senão fica treinando uma coisa. Ou você faz teu gesto de solidariedade, né? Ainda mais numa situação dessa, ficou um negócio assim... tosco, cara, tosco. Faça sua mensagem política. Ou com um cara com o estômago completamente vazio, que também não vai entrar no lugar nenhum. Ou em outro contexto, cara, distribuir quentinha e ficar fazendo qualquer coisa que seja, né? Porque essa porra é igual a igreja católica ou protestante, ou todas essas merdas, essas igrejas. Que é exatamente isso. Faço minha caridade, mas aí eu vou com a minha mensagem redentora, salvadora em você. A arte pode dar quentinha, mas não pode dar mensagem, enfim. Se você entender, entendeu? Se não entendeu, xinga e tá tudo certo. Mas, Álvaro, fala melhor o endereço do blog lá pro pessoal ler o blog Porra, pior que é um endereço grande pra cacete. É Lesma no Saleiro. Lesma no Saleiro. E é um negócio assim, Álvaro Figueiró, um amigo meu falou que parecia aquele do Geosite que tinha, você lembra? Aquela coisa, aqueles endereços centopeicos. Mas em breve, se a pessoa botar Lesma no Saleiro, Álvaro Figueiró vai chegar. Eu acho que sim. Os grandes meios de comunicação, porque eu sinto que o grande público tá cansado do Faustão e tá querendo ler sobre crítica de arte. Chegou o momento da civilização brasileira. Isso é uma coisa importante, sinto eu. Bom, a mim me encontra no Instagram lá, @Péricles de Moraes, Moraes com I de igreja, tá? Porque todo mundo bota Moraes com E, igual o Vinícius de Moraes. E é com I, por favor. Em breve meu site vai estar no ar também. Música e, enfim, essas coisas todas aí. Tchau, um beijo. Feliz Natal.